eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e hoje eu tô aqui para mais uma edição do Bloco a Bloco, o nosso quadro de entrevistas. E os meus convidados de hoje são o Eduardo e o Daniel de Paiva Gomes, sócios do VDV e Paiva Gomes Advogados e coordenadores de um livro de quase 1.700 páginas sobre blockchain. Oi, Mari, prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Estamos muito contentes, muito honrados. Poder falar de blockchain é uma coisa que é muito preciosa para nós, como você comentou desse livro, né? Ele se intitula Criptoativos, Blockchain, Tokenização e Metaverso, aspectos filosóficos, tecnológicos, jurídicos e econômicos. A gente conseguiu reunir 94 autores de Brasil, Estados Unidos e Europa, ao longo de 89 capítulos, e, para ser preciso, 1.696 páginas, só para falar de cripto da forma mais ampla possível. Então, para ser, o pessoal brinca, né? Essa aqui é a Bíblia Cripto, né? Na verdade, o que a gente quer é trazer um livro que uma pessoa que não seja versada nesse ecossistema, ela consiga, com uma única fonte, já que ela tem ali uma fonte bem completa de especialistas, ela conseguir várias perspectivas, não só tecnológicas, não só jurídicas, mas tudo isso, né? Então a gente teve o privilégio de esse projeto ser aceito pela Thomson Reuters, na sua vertente da revista dos tribunais. Então acho que a Thomson Reuters dispensa comentários, né, dado o seu protagonismo no mundo. E a gente teve a alegria de coordenar esse livro junto com um querido amigo e professor nosso, que é o Paulo César Conrado. Tudo isso se conecta a uma vida de pesquisa acadêmica que a gente já nutre há alguns anos. Então, meu mestrado foi sobre tributação de cripto, foi o primeiro do Brasil sobre o tema, o que acabou até dando origem ao meu primeiro livro, o Bitcoin, a tributação de criptomoedas, também da Thomson Reuters. Hoje eu continuo meus estudos no doutorado da PUC, em que eu tento conectar a inteligência artificial embutida em contratos inteligentes para trazer previsibilidade e segurança jurídica nos julgamentos vinculantes dos tribunais superiores. E aí a gente sentiu a necessidade, tanto eu quanto o Eduardo, de entender cada vez mais da tecnologia para trazer soluções multidisciplinares. Porque quando a gente fala de cripto e de direito, existe uma verdadeira relação de interoperabilidade. Só que essa interoperabilidade ela só vai existir se a gente conhecer bem a tecnologia, né? Então você não vai num médico generalista se você está com um problema cirúrgico de estômago, você precisa de um cirurgião gástrico. A mesma coisa se aplica nesse mundo. Então a gente decidiu fazer um mestrado em ciências da computação, voltado para blockchain e moedas digitais, da Universidade de Nicosia. Vamos terminar esse ano, né? E isso foi, assim, mind-blowing para nós e acabou nos permitindo trilhar novos caminhos dentro dessa interoperabilidade, que no final do dia tudo é linguagem, né? A linguagem computacional, a linguagem jurídica, e a ideia é como a gente navegar nesse oceano de uma forma bastante cuidadosa e com previsibilidade. Bom, Mari, prazer estar aqui com você, muito obrigado por nos receber. Em relação à obra, o que a gente pode primeiro dizer é que ela só foi possível graças à confiança que todos esses autores e autoras depositaram para fazer essa obra, né? E um diferencial da obra é que a gente quer que a pessoa tenha realmente a experiência de viver esse contexto dos criptoativos. Então, essa obra, você tem a versão física dela, né? Você tem a versão e-book tradicional, como todo mundo já conhece, mas nós teremos versões em NFT, os tokens não fungíveis, né? A gente aqui no nosso bate-papo vai falar mais sobre isso. E os fundos, né? Todos os valores arrecadados com a venda dos NFTs, isso é importante a gente deixar isso bem expresso. Todos os valores arrecadados vão ser destinados a uma instituição sem fins lucrativos, chamada Educar Mais, cujos esses valores serão destinados para iniciativas lá na favela do Chapadão, para cursos Web3, o pessoal da Educar Mais com a Carol, tem uma iniciativa super legal lá. Então, a gente conseguiu unir a paixão acadêmica, a experiência, com a vontade de concretizar, de fazer algo e devolver isso para a sociedade. Eu só ia fazer um adendo aqui que essa iniciativa ela também foi muito... A gente tem que agradecer aqui não só a Thomson Reuters pela confiança, mas também a Nuremberg Messe, que é a organizadora do Crypto House of Commons. É um hub de negócios que entrega diversos eventos voltados para o mundo Web3, e eles nos convidaram para fazer toda a curadoria de conteúdo. Estamos desenvolvendo, o ano passado teve a primeira edição, esse ano terão mais iniciativas, e a gente teve a possibilidade de conectar tudo isso, né? Então o lançamento dessa iniciativa de NFTs foi no CHOC do ano passado, no Crypto House of Commons. A gente anunciou, né, essa iniciativa sem fins lucrativos, e agora a ideia é que a gente consiga andar par e passo, Nuremberg, Thomson Reuters, todo mundo se apoiando para poder gerar esse impacto positivo na sociedade.
Legal. Bom, para quem não percebeu ainda, o Eduardo e o Daniel, eles são irmãos, né? E eu acho que vocês mencionaram muito essa paixão acadêmica e a pesquisa sobre blockchain, ela ainda é bastante inicial, não só no Brasil, mas como no mundo também, né? Então, eu queria que vocês me contassem de onde surgiu essa paixão acadêmica por pesquisa de blockchain. Como que vocês entraram nesse assunto? Bom, acho que o primeiro contato que a gente teve com blockchain foi até na época que a gente começou a escrever sobre computação em nuvem, na verdade. Até contando um pouquinho da nossa história. Nós sempre focamos nossa atuação acadêmica e profissional em regulação e tributação de novas tecnologias de um modo geral, né? Então, tributação do software, tributação da inteligência artificial, robotização e todo esse emaranhado de coisas, a gente teve contato com blockchain. O que seria isso? Aí a gente começou a pesquisar muita literatura estrangeira, maioria da bibliografia naquela época, na época do seu mestrado, 2016, mais ou menos, 2017, bibliografia predominantemente estrangeira, começou a ter um estudo mais forte no Brasil, e o principal ponto que fez a gente correr atrás disso é que a gente investiu em criptoativos e a gente alienou uma certa quantidade de criptoativos e veio o questionamento. Bom, como é que eu vou tributar isso, né? Então a gente passou a investigar essa tributação e não só sobre a perspectiva brasileira, mas também sobre a perspectiva internacional, né? Exatamente. Foi justamente essa experiência empírica e acho que sempre vale falar, nós somos dois geeks, né? Dois nerds. A gente gosta também de toda a parte de gamificação e nesse mundo dos jogos eletrônicos, ativos virtuais sempre foram predominantes, né? Então existia sempre até um mercado secundário não autorizado, né? E as pessoas transacionavam avatares, transacionavam login e senha. E quando o cripto entra na jogada, você empodera o usuário, só que ao mesmo tempo que vem essa vantagem no empoderamento, gera novos desafios, novas provocações, e foi nesse emaranhado de coisas que a gente falou, poxa, a gente acha que existe um espaço de conexão entre várias tecnologias que vão culminar lá na frente no conceito de singularidade, que é a união entre IoT, inteligência artificial e blockchain, basicamente, e como que isso conversa com o jurídico, porque o direito ele não foi feito para ser atualizado com tamanha velocidade como são as evoluções tecnológicas. Então a gente precisa entender como funcionam as normas gerais e residuais para que elas vão acomodando, na medida do possível, esses novos eventos até o momento em que, uma vez amadurecido o mercado, a gente consegue regular ele de forma mais objetiva, tal como aconteceu ano passado com a nossa lei 14.478, que é a lei de cripto no Brasil. Bom, Daniel, você tem um outro livro sobre tributação de criptomoedas que foi lançado em 2021, também pela Thomson Reuters. E eu queria saber de onde partiu esse interesse da editora, da Revista de Tribunais, né, em livros sobre criptomoedas, né, porque é um tema bastante novo, tanto para o direito quanto para as próprias editoras. E, além disso, o novo livro também tem uma versão em NFT, né? Ele une o físico e o digital. Então, qual que é a visão da editora sobre isso? Como que vocês convenceram, assim, uma editora tão importante a entrar nesse mundo? Legal, é uma pergunta super interessante, Mari. E assim, o meu livro de 2021, a primeira edição, a segunda foi em 2022, a terceira vai sair agora em 2023, já em coautoria com o Eduardo. Ele, na verdade, ele é uma evolução das pesquisas que eu desenvolvi entre 2017 e 2019, no mestrado lá da Escola de Direito da FGV. E a Thomson ela tem uma linha de recebimento de conteúdo, então você aplica lá e demonstra a relevância do tema. E na época, né, após 2019, a gente já tinha passado pelo boom dos ICOs, centenas de milhares de dólares já tinham sido movimentadas, até milhões, e isso começou a chamar atenção. E começou a chamar atenção porque era para separar o joio do trigo, né? Ficava aquela pecha de que cripto é pirâmide, cripto é Ponzi, cripto não tem lastro, e quando a gente apresenta um trabalho com a profundidade que se apresentou, isso mostrou, na verdade, que existe uma outra visão, que é mais cética e realista sobre a própria tecnologia, e atraiu os olhos da Thomson. Eu tenho que agradecer aqui a Juliana Ono, a Andrea, a Carol, a Vanessa, todas elas nos apoiaram muito nessa trajetória, desde o meu livro até o livro do Eduardo, e isso depois desagou com a ideia da obra coletiva na perspectiva de multidisciplinariedade. Então, assim, não é só tributário, mas não é só regulatório, é tudo isso e um pouco mais. E quando a gente apresentou, foi um projeto ousado, né, muitos autores, é difícil de organizar, ainda com autor estrangeiro envolvido, e aí no final, assim, já estava com o PDF pronto para rodar na gráfica, a gente falou assim, poxa, seria tão legal gerar um impacto positivo na sociedade com esse conteúdo, e como que a gente pode fazer isso? Bom, se é uma obra de cripto, vamos trazer ineditismo e trazer a primeira coleção de livros em NFT. Então, vai ser lançado agora no final de janeiro, a waitlist está para ser
para ser publicada. Não sei se você quer aderir a alguma coisa, Eduardo. Acho que é bacana trazer o insight do qual a visão da Thomson em termos de inovação e a utilização de NFT no mercado editorial. Eu acho que o principal ponto é que quando a gente pensa num livro de direito, né, essa obra coletiva ela surge nessa proposta de não ser um livro de direito, mas também de direito, né? Como as ciências hoje elas pressupõem uma relação de multidisciplinariedade, né? Como que eu vou falar em tributação de criptoativos sem entender a tecnologia? E o que até motivou a nossa busca por um outro mestrado lá na Universidade de Nicosia, no Chipre. Me parece que a Thomson Reuters ela já entendeu como que o público está aderindo a essas novas tecnologias e a relevância dessas novas tecnologias. Porque até uma coisa que a gente utiliza como exemplo. Quando surgiu a internet, muita gente se questionou o que aconteceria na internet, que seria um ambiente não regulado, que seria um local, entre aspas, né, para cometimento de ilícitos. Mas veio o contraponto. Hoje todo mundo utiliza a internet sem nem saber como funciona um protocolo TCP/IP. Então esses questionamentos que a gente está vivendo hoje do que são criptoativos, como funciona, o que é uma blockchain, acho que todos esses questionamentos eles vão sendo superados para que passe a tecnologia a se acomodar no dia a dia. Porque esse é um ponto muito relevante. Essa tecnologia veio para ficar. Não tem mais como voltar a um estágio antes blockchain. Bom, e esse livro novo que vocês estão lançando, ele tem quase 1.700 páginas, né? É um número bastante surpreendente. E o que vocês acham de conteúdo que tem para agregar em blockchain que deu tudo isso? Olha, mais precisamente, como o Daniel havia pontuado, o livro tem 1.696 páginas, né? E a gente até brinca, né? Na verdade, isso é apenas o pontapé inicial para que a gente possa iniciar todas as pesquisas necessárias para aquecer o ecossistema cripto no Brasil. Porque o Brasil tem condições hoje de ser um grande polo tecnológico, temos aqui mentes brilhantes por algumas condições de mercado, infelizmente, a gente acaba exportando essas grandes mentes. Na verdade, a gente tem que mostrar que o Brasil ele pode ser o berço de muitas ideias. A gente tem as iniciativas super bem desenvolvidas no Banco Central do Brasil, na CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Então, o Brasil consegue, sim, ser esse polo tecnológico para abraçar o ecossistema cripto. E nessa obra coletiva, como a gente até pontuou antes, você começa com considerações tecnológicas, mas você também tem uma perspectiva filosófica, a perspectiva do direito penal, a perspectiva da economia. Então, o intuito dessa obra é mostrar que nós estamos realmente movendo em direção a um estágio social diferente, ao empoderamento do usuário, a democratização do acesso a investimentos, e a gente precisa estar preparado para isso. Tem um ponto que eu acho legal também, a gente se preocupou com acessibilidade. Então, o projeto editorial ele foi embasado na ideia de que, olha, é o advogado escrevendo sem juridiquês, o economista escrevendo sem jargões econômicos. Tem que ser acessível para uma pessoa que ela não seja versada nessas ciências, mas com a profundidade que se espera também se um advogado for ler, se um economista for ler. Então, a gente tem desde contadores, economistas, advogados, tecnólogos, cientistas da computação, filósofos e até o pessoal da área de investimentos mesmo, de trade e tudo mais. A gente tem parte de bons influenciadores do mundo cripto são autores também nessa obra. Então é legal ver que a gente trouxe esse encaixe para mostrar, olha, a ciência dita, entre aspas, erudita, ela tem que andar de mão dada com o mercado para trazer algo que seja útil para a sociedade. Legal, e é uma obra com muitos especialistas, né? Mais de 90 especialistas, agora não vou lembrar o número exato. Então, assim, sobre cripto na internet a gente encontra muito conteúdo, mas nem sempre é um conteúdo que você sabe quem é aquela pessoa que está escrevendo, se ela sabe do que ela está falando, se ela é uma especialista. E no livro eu acho que é uma coisa diferente, são especialistas renomados que estão lá para colaborar com o livro de vocês. Então, eu queria saber se vocês têm perspectivas de que esses livros, não só o livro de 1.700 páginas, mas também o livro do Daniel, se eles podem vir a colaborar para instituições públicas e privadas em assuntos de regulação e etc. Certamente. Eu acho que um pontapé inicial que eu posso dar nessa resposta é até ressaltar o fato de que parte dos autores é da iniciativa pública, né? São procuradores, delegados, né? Então eles trazem uma visão neutra tecnologicamente. Então a gente não tem que ter não se regula a tecnologia, se regulam os players da tecnologia. E diversos trechos e partes e capítulos do livro, a preocupação é justamente falando assim, olha, vamos conectar
trazer para um ambiente neutro em que a gente consiga acomodar a preocupação de preservar a inovação tecnológica, não ter estrangulamento e, ao mesmo tempo, evitar a prática de ilícitos, porque ninguém quer, né, que essa tecnologia seja usada para o mal. Ela pode acontecer, assim como pode acontecer com um DVD que foi usado para você piratear um filme. Né? Então é esse o cuidado que a gente quis trazer e essa sensibilização que foi muito bem recebida por ambas as partes, tanto por autores da iniciativa privada quanto por autores da iniciativa pública. E o interessante é que essa obra, e aqui somos apenas os porta-vozes, né? Lógico, a gente contribuiu com artigos, mas quem engrandece a obra são todos os autores e autoras, tanto do Brasil quanto do exterior. E acho que um outro lado muito positivo dessa obra é uma sistematização de conteúdo. Você mencionou, né? Hoje, se você for no Google digitar o que é blockchain, você vai encontrar diversas fontes. Essa obra ela vem para sistematizar como se fosse um filtro para uma boa bibliografia. Por quê? Porque cada artigo vai ter a referência bibliográfica, você vai saber quem é a pessoa, você vai ter toda a qualificação daquela pessoa e vai conseguir acompanhar o trabalho dessa pessoa, né? Sempre em prol do desenvolvimento, do nivelamento de conhecimento. O mercado de criptoativos tem um diferencial, né? Que ele é 24/7. Então ele evolui muito rápido. Né? Tinha saído NFT, depois de um tempo já veio o Soulbound NFT, né? Se não me engano, essa é a expressão. Então é uma tecnologia que evolui muito rápido. Então a gente precisa estar preparado para enfrentar esses desafios. Bom, e vocês acham que a publicação de livros como esses e o estudo que vocês fazem pode ajudar a impulsionar a adoção de cripto no Brasil? Com certeza. Eu acho que até o Daniel adiantou um pouco, acho que essa resposta numa outra pergunta. Quando você abre qualquer mídia, grande mídia jornalística, sempre cripto está associado a algum tipo de golpe, esquema pirâmide, algum ilícito, algum estelionato. Mas na verdade não. A tecnologia, como sempre vai ser um instrumento tanto para o bem quanto para o mal. Na verdade, essa obra tem o objetivo de mostrar o que é esse instrumento, como utilizar para o bem e como restringir os desvios da sua utilização. Eu até diria que o estímulo à adoção, ele vem de diversas formas, né? E tem que entender que existem diversos públicos. Então, a gente costuma brincar que essa obra coletiva, ela surgiu de... A gente sempre, depois que a pandemia começou a dar uma arrefecida e as relações sociais foram voltando, a gente começou a voltar aos cafés que a gente faz até hoje, com esse nosso professor e nosso amigo Paulo Conrado, que também é coordenador e autor da obra. E a gente começou a falar assim, poxa, parece que o cripto ele veio iluminar a nossa mente para realidades que já deviam ter sido implementadas e reconhecidas como reais. O que eu quero dizer com isso? Poucas pessoas hoje andam com cédulas bancárias e ninguém duvida da existência do seu dinheiro só porque ele está no teu aplicativo do banco, porque ele é um Pix. Por que a gente vai duvidar da existência do cripto só por ele ser 100% digital? E quando a gente começou a se questionar sobre esse ponto, a gente falou, mas isso espraia efeitos para uma gama de atores. E a gente falou assim, poxa, está faltando um filtro sistematizado de conteúdo que tenha uma linha mestra, porque senão fica aquela coisa solta, né? Quando tem muita opção, você tem pouca opção ao mesmo tempo que você tem dificuldade de filtrar. Então a ideia foi, vamos trazer um filtro sistemático de algo que a gente consiga dar para o nosso pai, foi bem essa a ideia, para o nosso pai, para a nossa mãe, falar assim, olha, está aqui para você entender cripto e começar a participar dessa economia. Bom, e vocês dois são super especialistas em tributação e tributação cripto ainda é um assunto que gera muitas dúvidas, né? Mas qual é a opinião de vocês sobre o cenário atual no Brasil? Bom, uma coisa que deve ser digna de nota, né? A Receita Federal do Brasil está muito à frente do seu tempo, conta com diversos especialistas de alto nível que também participaram, né, dessa obra coletiva. E a Receita Federal já vem sinalizando o seu posicionamento e estabelecendo os guidelines. Né? Se você for pesquisar em outros países, eles usam esse termo, guidelines. Como seria a tributação de criptoativos. No Brasil hoje, em apertadíssima síntese, a gente tem o Guia de Perguntas e Respostas da Receita Federal, da pessoa física, que traz alguns esclarecimentos de como tributar e declarar criptoativos. Hoje não temos um esclarecimento sobre a perspectiva da pessoa jurídica. Nós tivemos um posicionamento bem tangencial numa solução de consulta em que a Receita Federal só disse, bom, você deve obedecer a sistemática de receita operacional e não operacional de uma pessoa jurídica e avaliar em que medida as atividades com criptoativos se inserem nessa pessoa jurídica. Eu acho que é importante também frisar, para quem está nos assistindo, assim, declarar não é tributar. Né? O pessoal confunde muito assim, o gasto público mal feito, ela fica revoltada e aí ela não quer declarar. Só que isso é um tiro no pé, ela vai gerar um problema para ela mesma. Por quê? Daqui a pouco ela comprou um token por um valor ínfimo,
ele teve uma valorização exponencial e ela aparece lá. Imagina, uma pessoa que tem um salário mensal de R$ 4.000, daqui a pouco ela está andando de Porsche. Toda saída tem que ter uma entrada. Então, declarar é muito importante, porque você está pensando no seu futuro. Você não pode ter um acréscimo patrimonial descoberto. Então, quando a pessoa separa, olha, uma coisa é declarar para eu gerar origem, outra coisa é tributar, pode ser que ela nem tribute na prática, né? Então, agora a gente se aproximando aí da declaração do imposto de renda em abril, eu acho que é importante a pessoa entender que ela tem basicamente 3 grandes coisas para fazer. Eu vou tratar de apenas algumas delas para o Eduardo aprofundar um tópico que ele é muito bom nisso. A declaração de ajuste anual, que é a nossa declaração de abril. Basicamente, a pessoa ela vai declarar a posição de cripto que ela tem em 31 de dezembro do ano passado, pelo custo de aquisição. Então as pessoas às vezes elas começam a atualizar o valor porque a cotação em 31 de dezembro estava não sei quanto. Não, é o custo de aquisição. Você gastou R$ 500 para comprar X Ethers, você vai declarar que você tem uma posição da quantidade X de Ethers, cujo custo de aquisição é R$ 500. E você vai deixar assim até o final, até você se desfazer daquilo, né? Isso é muito importante. E hoje a declaração de ajuste anual ela tem 5 códigos para cripto. Dentro do grupo 8, você tem um código para Bitcoin, um para altcoins, para stablecoins, o nosso terceiro código, 4º código para NFTs e o último para tokens residuais, tipo esses tokens de consórcio, de precatório, de renda fixa. Esse é um ponto. Além disso, a gente tem a instrução normativa 1888. Então, na linha do que o Daniel está falando, uma coisa é declarar, outra coisa é tributar. Tudo que o Daniel falou, declaração de ajuste anual da pessoa física. Nós temos outro dever instrumental, que é da instrução normativa 1888. O que esse dever instrumental fala? Mensalmente, quando você faz operações, você deve declarar. Em que condições? E aí essa instrução normativa começa a detalhar quais as condições em que a movimentação de criptoativos deve ser informada à Receita Federal. Se eu sou uma pessoa que utiliza uma exchange brasileira, preciso declarar? Não preciso. Por quê? Quem declara é a exchange brasileira. Está lá na instrução normativa. Eu sou uma pessoa que fez o tal da operação P2P. Pessoa a pessoa, nó a nó, ponto a ponto, peer-to-peer, P2P. Eu vou enviar um Bitcoin para a Mari, que eu sei que a Mari tem Bitcoin. Fiz essa operação, tenho que declarar? Tenho. Tenho que informar na Receita 1888? Sim, sou eu que vou ter que informar. Quando? Quando essa movimentação ultrapassar R$30.000 no mês. E se eu opero com exchange estrangeira, eu também sou obrigado, eu pessoa física ou eu pessoa jurídica, que fiz a operação, devo declarar quando supera o limite de R$30.000. Só uma atenção, esse limite de R$30.000 não é o limite dos R$35.000 que o pessoal tanto fala, a isenção dos 35 mil no ganho de capital de cripto. São coisas totalmente diferentes. Uma coisa é o trigger, que a gente fala, o gatilho do dever instrumental da IN 1888. Outra coisa é a isenção dos R$35.000 do ganho de capital na alienação de criptoativos. Eu acho que se o pessoal que gosta de gravar números na cabeça, acho que tem 3 números importantes para eles gravarem. Pode ser. Na declaração de ajuste anual, você só é obrigado a declarar se o teu custo de aquisição por tipo de criptoativo for igual ou superior a R$5.000. Em 31 de dezembro. Comprei R$1.000 de Bitcoin, tenho que declarar? Não. Comprei R$5.000? Sim. Essa é a sua posição em 31 de dezembro? Sim. Exatamente. Então você declara. Na IN 1888, que é esse dever mensal, a gente tem um dever anual ali previsto também, mas esse é mais tranquilo e quem vai fazer é a exchange nacional. Mas no mensal é o que o Eduardo falou. Movimentou R$30.000 no mês, por perda do SPEL Exchange Internacional, declara. Se você está na Exchange Nacional, irrelevante. Mas não dá para pensar que você fazendo uma, tá tudo tranquilo, fez a outra. São deveres separados, diferentes. Os dois têm que ser feitos. E aí a última coisa é assim, você vendeu, você trocou, permutou, alienou de forma ampla. O que é uma alienação? Um evento de você dispor. Você não tem mais aquilo na sua propriedade. Até 35 mil no mês é isento de ganho de capital. Igual ou superior, você tem tributação por alíquotas progressivas de 15% a 22,5%. E eu acho que o último ponto é a questão da renda ordinária, né? Que acho que vale a pena ressaltar. Esse ponto é bem interessante. Muitas vezes, quando você for jogar no Google, vai falar como tributação de criptoativos. Certeza que você vai encontrar tributação a título de ganho de capital quando você alienar, ou seja, quando você vender o seu criptoativo. Vamos usar esse disquinho aqui como se fosse o nosso criptoativo, a Maricoin. Todas as pessoas que adquirem este criptoativo vão ter acesso a essa entrevista. Então, um token de utilidade. Né? Se eu pego esse criptoativo e pago salário para alguém com esse criptoativo,
eu vou tributar isso como salário. Então, o que eu quero dizer? Quando a gente analisa criptoativos, a gente tem que entender dois tipos de fenômenos: os eventos de aquisição e os eventos de alienação. Então, imagina, eu prestei um serviço jurídico a você. Você me deu Maricoin. Recebi a Maricoin, eu vou tributar isso quando eu recebi o criptoativo. E depois, quando eu vender, eu vou tributar de novo o ganho de capital. Só que aí as bases de cálculo desses tributos são diferentes. Então, imaginem, prestei um serviço por R$10.000. Tributação a R$10.000. Vendi lá na frente esse criptoativo por R$30.000. Vou ter uma tributação aqui? Nesse nosso exemplo, não, porque eu vou poder usufruir da isenção do ganho de capital. Se eu vendi por R$40.000, sim, eu vou ter aí a tributação dessa alienação. Então, viu que são eventos diferentes. Então, é muito importante o que? Investigar a causa jurídica do recebimento desse criptoativo. Isso reforça, acho que um bordão que a gente tem batido muito forte, isso foi confirmado pelo parecer de orientação 40 da CVM, pela resolução recente 175 também, a natureza camaleônica dos criptoativos. O que significa isso? Cripto, via de regra, é forma, não conteúdo. Então a gente precisa olhar para a função desempenhada pelo token e o conteúdo econômico subjacente para saber exatamente o que está sendo transacionado. Então as pessoas têm que entender o seguinte: não é porque é cripto que nada se aplica. Ah, não, estou pagando salário em cripto, então não vou reter na fonte o imposto de renda e o INSS. Não, vai reter normalmente. Então as pessoas precisam entender que nada mudou e tudo mudou ao mesmo tempo. Então quando a gente enxerga essa natureza camaleônica, é que nem o ouro. O ouro, ele ora vai ser mercadoria, se ele estiver numa joia, ora ele vai ser um ativo financeiro. A mesma coisa é com cripto. Legal, bom, dá pra ver que tributação de cripto não é brincadeira, né? Mas eu gostei, Maricoin, a gente já pode começar a vender aí. Fazer o ICO. Vamos fazer o ICO da Maricoin, gostei. Bom, mas agora a gente vai partir para um bate-bola, perguntas curtas, respostas curtas, né? Vocês decidem aí quem responde primeiro. Eu vou começar perguntando o time de futebol de vocês. Time de futebol. Não sou ligado em futebol, mas como estou em São Paulo, vou dizer São Paulo, né? Eu diria portuguesa. Boa. É o último livro que vocês leram. O último livro, bom, criptoativos, tokenização, blockchain, metaverso, tantas revisões, tanto contato, foi o último livro. Eu diria que é a mesma coisa, e agora estou tentando ir para uma releitura daquele Pai Rico, Pai Pobre. Legal. E o último filme que vocês assistiram? Reassisti o filme A Procura da Felicidade. Eu gosto muito de coisas nerds e geeks, como eu comentei, Mari, então foi o último filme do Pantera Negra. E o lugar preferido de vocês no mundo? Qualquer lugar ao lado da família. Eu vou dizer a mesma coisa, porque para mim o que importa é mais as pessoas do que necessariamente o lugar. E uma dica que vocês podem dar para quem quer começar a entender de criptoativos agora? Eu acho que eu vou começar. Essa eu diria o seguinte, aquele bordão clássico, not your keys, not your coins, né? Então você tem que entender que o empoderamento traz responsabilidades, você se torna o seu próprio banco. Então tenha cuidado com quem você interage, da forma mais ampla possível. Cuidado com phishing, cuidado com corretoras, cuidado com custodiantes e cuidado quando você mesmo for armazenar os seus próprios criptoativos. Então eu diria, responsabilidade é a melhor ferramenta ao usuário, não buscar ganhos astronômicos a curto prazo, e a mídia está aí para isso, tem conteúdo cripto a rodo, né? E a obra coletiva está aí para auxiliar isso também. Um outro jargão cripto é faça sua própria pesquisa, do your own research. Legal, bom, conteúdo cripto é o que não falta aqui no Future of Money, né? E a gente vai ficando por aqui, gente. É isso. Tchau!